convite, a princípio, para eu participar da primeira música, né, dos Cavaleiros do Zodíaco que eu cantei, que foi a Pegasus Fantasy e a Blue Forever também, partiu da Alamo, e eles me convidaram, né, para fazer um teste e tal. De repente, porque eu até então não fazia ideia de como seria uma gravação de uma música por um desenho, de uma trilha, né, de um desenho animado. Então, para mim, de repente, foi uma novidade, foi um negócio completamente inusitado, e eu fui aos estúdios da Alamo, tal, cantei as músicas, e a primeira vez eu lembro que foi engraçado, que eu nunca tinha feito isso. Eu tive que cantar as músicas assistindo o desenho, né, pra meio que entrar no clima e tal, porque eu estava acostumado com gravações das bandas que eu participei, né, no caso foi o Mithril Symbols e agora o Angra, e que é uma coisa bem diferente, não tem uma ligação direta com a imagem, né. E eu lembro que nessa primeira vez eu cantei assistindo os desenhos, e foi uma coisa ultra divertida, assim, porque eu não sabia se eu assistia ou se eu prestava atenção do jeito de cantar ou na letra e tal. Então foi uma coisa diferente. Basicamente, a diferença entre cantar as músicas dos Cavaleiros e cantar as músicas do Angra é que, principalmente pelo fato do Angra ser em inglês, né, a diferença tá aí, porque eu venho cantando heavy metal faz 15 anos e basicamente em inglês, né. Foram pouquíssimas gravações que eu fiz na minha vida cantando em português. Apesar de eu ser brasileiro, né, de eu ser brasileiro, falar em português e tal, mas eu tô sempre cantando em inglês. E quando veio esse convite da Alamo para eu começar a cantar as músicas dos Cavaleiros, né, o primeiro desafio foi conseguir cantar bem em português, que é bem diferente você cantar em inglês e cantar em português, principalmente no estilo que a gente faz, que é o heavy metal, né, que é uma coisa bem lírica, né, é mais melodioso do que a língua portuguesa, né, que eu acredito que o inglês ele é mais melodioso do que o português, que é mais percussivo, né. A gente tem um lado rítmico mais nas palavras. Então, cantar, para mim, em português, eu tive que voltar a adaptar. É engraçado isso, né. Sou brasileiro, mas eu tive que voltar a me adaptar, tentar voltar ao que eu fazia quando eu era criança, cantar as músicas em português e tal, né, de bandas que eu ouvia na minha adolescência. E no caso, sei lá, Paralamas, que eu gosto bastante, o Legião, que eu curtia também, o Barão Vermelho e tal. Então, bandas que eu acabava escutando e que eu cantava, né, sempre em casa, um violão e voz. E de repente fazer isso, né, depois de vários anos, pra mim eu senti um pouco de dificuldade no início, mas aí a gente eu acostumei e a gente teve um resultado final muito bom, né. Para ter de guia, né, e referência do que teria que ser feito nos trabalhos com os Cavaleiros do Zodíaco, eu tive que ouvir a versão original em japonês, né, das bandas que gravaram, né, as músicas. Então eu tive que pescar algumas ideias, né, para deixar bem caracterizado como uma música que é em português, obviamente, mas que tem uma característica de músicos japoneses, né. Eu não queria perder isso, eu não queria perder esse lado. Então, até mesmo na impostação, nos vibratos, né, no jeito de cantar, apesar de estar cantando em português, eu puxei bastante pro estilo, né, dos cantores japoneses. Então, serviu bastante como referência ouvir as versões originais. A música Never, que é a mais recente que eu gravei dos Cavaleiros, que está no cinema, eu achei melhor gravar essa música, porque eu já tinha gravado, né, as outras nas primeiras vezes, e agora eu já estava um pouco mais experiente, né, já tinha sacado mais como é que era o clima. Dessa vez eu não precisei cantar assistindo o desenho, eu já estava bem dentro da atmosfera, né, dos Cavaleiros do Zodíaco, e eu procurei deixar o vocal bem parecido com o estilo de cantar em japonês, né. Apesar de estar cantando em português, eu procurei manter a característica da sonoridade da língua japonesa, né. Então a galera pode até perceber isso no jeito que eu canto. Então eu canto em português, mas tem um jeito de cantar meio japonês, né. E também procurei deixar a música o mais épica possível, né.
porque eu acredito nesse clima bastante dos Cavaleiros do Zodíaco, todo aquele lance das lutas tal, misturado com a mitologia tal. Eu acredito que isso tem um clima épico bem latente no desenho, e por isso eu procurei manter esse lado épico também nas minhas interpretações. Gosto bastante, né, do desenho Cavaleiros do Zodíaco. Para ser bem sincero, o desenho iniciou, né, foi lançado numa época que eu já tinha deixado um pouco de assistir desenho e tal. Eu comecei ouvindo mais as músicas, né, falando em música, as músicas do Spectroman, do Ultra Seven, do Ultraman, e assistindo também esses seriados, né. Também assistia muito Robô Gigante, que eu achava bem legal. Eram coisas mais da minha época. Assisti um pouco os Cavaleiros por causa do meu irmão, que ele era mais novo e era super fã e acabava assistindo, e eu acabava vendo também. Eu gosto bastante do Cavaleiro Yoga, né, que eu acho que ele tem um visual legal assim, e talvez até por me identificar um pouco pelo cara ser loiro, sei lá, e ter um clima assim, ele tem um astral meio de rockstar, entendeu? Essa coincidência de participar, né, de um desenho que é feito no Japão, né, que inicialmente foi feito para o público japonês e se espalhou com uma febre aí no mundo inteiro, que é o caso dos Cavaleiros do Zodíaco. Isso vem acontecendo na minha vida desde criança. Eu tenho uma ligação com a cultura japonesa desde muito jovem, assim, né. Eu tenho 2 primos de primeiro grau que são japoneses de verdade, né. Eles moram no Japão. Sempre fui criado com eles quando eles ficavam no Brasil, nas férias e tal, a gente acabava ficando sempre juntos, né? E aí eu tive muitos amigos japoneses por eu ter estudado em colégio, né, que fica situado na Aclimação, aqui em São Paulo, que é um bairro que tem bastante japonês, e a grande maioria dos meus amigos eram japoneses também. Depois disso, continuei gostando sempre da cultura japonesa, independente desses fatos, mas foi engraçado eu entrar, né, numa banda que é o Angra, isso em 2001, e depois de ter entrado no Angra, a minha primeira viagem para o exterior foi justamente para o Japão, para divulgar todo o trabalho, né, da nova formação, e mostrar a minha cara como novo vocalista do Angra e tal. E então, quer dizer, são várias coincidências. E nada mais do que somente fazer shows no Japão, fazer a fama no Japão. De repente pinta esse convite da galera da Alamo para eu cantar uma música de um desenho japonês. Então são várias coincidências, eu estou sempre ligado à cultura japonesa desde criança. O Angra, quando toca no Japão, é uma coisa muito louca, assim, porque muitas bandas brasileiras já foram para o Japão, mas eles tocam basicamente para público brasileiro que mora no Japão, né? Que é o caso dos shows de Nagoya, por exemplo, que tem bastante brasileiro. Já o Angra, né, quando a gente vai tocar lá, praticamente 100% um público realmente japonês, né? E eles gostam muito da sonoridade do Angra. Eu acredito também pelo instrumental, né? Que é uma coisa bem épica e tal, tem o lado mais virtuoso da coisa, né? Os músicos do Angra são músicos fantásticos. E o lance do vocal, as regiões agudas, os drives, né? Aquela coisa mais lírica também do heavy metal, e o Angra tem bem nítido isso, né? A mistura da música clássica com o heavy metal em si. Eu acho que essa mistura chamou bastante a atenção do público japonês. E tocar no Japão, para mim, né, por ter essa ligação com a cultura japonesa desde criança, para mim é sempre uma grande alegria. A minha relação com os fãs geralmente é muito legal, porque eu tenho uma proximidade grande, né, principalmente com os meus fãs diretos, assim, né, através de site, através de e-mails, através de sessões de autógrafos e tal. Estou sempre preocupado com esse contato com o fã, que na verdade são as pessoas mais importantes, né, para minha carreira, são as pessoas que realmente fazem a minha carreira acontecer, né. Agora, muitos desses fãs são fãs também de mangá e fãs de desenhos japoneses e tal, né, e de músicas de bandas japonesas. Depois que eu gravei as músicas dos Cavaleiros, a minha ligação com esses fãs ficou ainda mais forte, né. E é engraçado porque o meu site, né,
que é o edufalaschi.com.br. Ele tem uma tipologia bem direcionada para a cultura japonesa. Então, alguns fãs, né, que estão ligados a essa cultura do mangá, né, que são fãs realmente dos desenhos japoneses, eles já tinham entrado em contato comigo através desse meu site, principalmente pelo layout, né, por saber de repente que eu curto essa cultura também. E depois o desenho, como eu citei anteriormente, isso ficou mais forte e hoje eu recebo vários e-mails, nem sempre dá para responder todos, mas eu respondo na medida do possível, cartas também, encontro as pessoas nos lugares, né, quando eu estou em algum lugar, algum shopping center, alguma coisa assim, é divertido que eu acabo encontrando esses fãs e eles vêm falar comigo, falam, pô Edu, super legal, você gravou mesmo, né, a Never, que é a nova música que vai pro cinema e tal, e acabam sempre perguntando como é que é isso e tal, e essa ligação, né, com os fãs dos Cavaleiros do Zodíaco só me traz alegria. Depois de, sei lá, quantos anos, 2 anos, cerca de 2 anos, de eu ter gravado as primeiras músicas dos Cavaleiros do Zodíaco, aconteceu um fenômeno que não é só no Brasil, inclusive, do público do Angra, né, nos shows do Angra, pedir as músicas dos Cavaleiros do Zodíaco, né? E isso foi engraçado porque no início era uma coisa meio tímida, até mesmo por parte dos fãs, né? Depois que a música começou a aparecer na televisão e tal, ser transmitida diariamente, a gente estava em meio à turnê do Angra e a galera pedia e tal, e isso foi aumentando até culminar num show no Via Funchal com 6 mil pessoas gritando Senseiya. Isso foi divertido e foi uma surpresa até mesmo para os músicos do Angra, né? Até para mim, porque eu não imaginava que ia ter uma repercussão tão gigantesca assim, né? Então, pra gente é engraçado, você tá fazendo um show do Angra, exclusivamente pro público do Angra, e a mesma galera começar a pedir música de um trabalho que eu fiz paralelamente ao Angra, né? De um trabalho feito pra televisão e tal. E isso me deixa bem feliz. A opinião dos meninos do Angra diverge, né? Então, eu vou falar por mim. Eu gosto bastante quando a galera pede, eu acho que é um momento da minha carreira que vai ficar marcado para todo sempre. E eu tenho orgulho de ter feito esse trabalho, principalmente por ser um desenho que está há anos aí, né? O Angra, eu já até conversei com os meninos, né? De repente, a possibilidade de um dia a banda tocar. Mas isso não faz muito parte da realidade, né? Da banda em si, né? E é mais um trabalho meu, né? Um negócio mais direcionado para minha satisfação pessoal, um lado mais, eu diria, particular. Então, a banda de repente fazer seria legal, pode ser que um dia role, a gente nunca sabe, né? E o que ia ser uma grande alegria, porque os caras tocam muito e as músicas iam sair super bem executadas, né? Bom, gostaria de mandar como mensagem para você aí que está assistindo esse DVD, eu gostaria de dizer que para mim foi uma grande alegria estar aqui, né, com você, podendo falar dos Cavaleiros do Zodíaco. Uma grande alegria estar podendo partilhar essa alegria com todos os fãs, não só dos Cavaleiros, mas fãs do Angra, que se tornaram fãs dos Cavaleiros, ou até mesmo fãs dos Cavaleiros que acabaram se tornando fãs do Angra e fãs do Falaschi. Então, de coração, eu desejo o máximo aí de melhor para todos vocês. Gostaria de dizer que pretendo trabalhar bastante. Se pintarem outros convites, para mim vai ser uma grande honra. E a gente poderia se encontrar muito mais vezes. Então esse é um convite que eu te faço no show do Angra, nos shows do Almar, nas apresentações do Falaschi. Vocês são todos muito bem-vindos e gostaria que vocês fizessem parte da minha vida por muitos e muitos anos. Falou? Obrigado, Fábio.